Olá pessoal, mais uma vez aqui para continuar falando sobre a edificação do corpo de Cristo. Por quê? Porque a edificação do corpo de Cristo não é algo que deve ser levado na brincadeira, não é algo inútil, não é uma besteira, não é algo que possa ser feito de qualquer maneira. Não, é preciso que todo aquele que hoje está no corpo de Cristo entenda isso com uma seriedade, com uma responsabilidade a ser feita, a ser cumprida por todos aqueles que estão em Cristo Jesus hoje. Por todos aqueles que foram comprados por bom preço para ser igreja do Senhor Jesus. Porque todo aquele que está edificado na pedra angular que é Cristo Jesus, por Ele mesmo, que foi chamado por Ele para estar onde está hoje como igreja, é preciso que cada uma dessas pessoas, individualmente falando, tenham essa consciência de que é preciso fazer muitas coisas para a edificação do corpo de Cristo, como o Senhor Jesus espera que façamos. Então, isso não é algo que nós devemos estar assim, fazendo de qualquer maneira, de forma inconsequente, de forma relaxada. Não, não é assim. A edificação do corpo de Cristo é algo sério e tem que ser levada com essa seriedade por todos. É por isso que eu estou aqui tentando estimular, encorajar e incentivar os irmãos que façam isso dessa forma. Porque só assim, quando agirmos dessa forma, tanto eu e você, iremos conseguir fazer tudo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Ele espera que façamos isso. Ele quer ver essa atitude partindo de cada um de nós hoje no século XXI. Então, é hora de entendermos essa questão. Nos vídeos anteriores eu falei a respeito da edificação do corpo de Cristo. Hoje eu vou completar esse assunto. Nesse último vídeo a respeito desse assunto. Então, eu vou ler aqui alguns textos das Escrituras que falam sobre a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque é assim que está escrito. Porque Ele, que é o Senhor Jesus, é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Isso é o que está escrito. Você pode confirmar isso lendo as Escrituras. Então, para que possamos nos edificar da maneira correta, as Escrituras têm textos que nos instruem a fazer isso. Essa instrução dada pelas próprias Escrituras tem que ser colocada em prática para que a igreja, que é o corpo de Cristo, possa se edificar de maneira eficaz como o Senhor Jesus quer que aconteça. Então, hoje existem muitas coisas acontecendo por aí nas denominações que estão impedindo, digamos assim, que o corpo de Cristo seja edificado da maneira correta. Então, a melhor coisa que nós devemos fazer é ler o que está escrito, porque através do que nós lemos, do que está nas Escrituras, vamos encontrar textos que vão ajudar a você e a mim a entendermos que devemos nos edificar como corpo de Cristo da maneira certa, e não da maneira errada, como está acontecendo hoje aí. Então, essa é uma lição que nós devemos aprender. Devemos colocar em prática, porque só dessa forma iremos conseguir atingir uma edificação perfeita do corpo de Cristo. Para que assim, essa edificação continue crescendo para um santuário dedicado ao Senhor, da maneira certa. Então, agora é hora de aprender. E essa aprendizagem é importante, porque ela vem das próprias Escrituras em si. Porque o que mais as Escrituras falam é a respeito da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Principalmente as epístolas dos apóstolos. E é nessas epístolas que eu vou ler alguns textos aqui importantes para que assim, hoje, no século XXI, possamos ter essa consciência, possamos ter essa lição para colocarmos em prática, para que assim o corpo de Cristo se edifique cada vez mais e cresça
da forma que deve crescer, segundo é a verdade, segundo as Escrituras. Então eu vou ler aqui o primeiro texto, isso aqui na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 19. Já escrito assim, ó. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, está bem claro que existem muitas coisas que nós devemos seguir para que a edificação da igreja aconteça de uns para com os outros, ou seja, aconteça mutuamente. Todos têm que cooperar em fazer algumas coisas para que isso aconteça. Essas coisas têm que ser seguidas à risca. Essa é a nossa responsabilidade. O texto aqui é muito bem claro. Ó. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, essas coisas que nós devemos seguir. As coisas que nós devemos seguir para a paz e também para a edificação, nós temos que seguir isso. Não podemos seguir coisas que não vão contribuir em nada para a paz nem para a edificação do corpo de Cristo, como muitos hoje estão fazendo por aí. Esse é o erro do qual não podemos continuar, temos que parar, não podemos errar, temos que acertar. E este texto aqui se propõe a que você e eu possamos acertar para edificarmos o corpo de Cristo da maneira certa. Então o texto é muito bem claro, vou ler aqui de novo. Ó. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, com essa palavra, nós devemos praticá-la, para que assim a edificação do corpo de Cristo aconteça. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo, na primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Está escrito assim, ó. Está escrito assim. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, pessoal, existem muitas coisas lícitas por aí, mas nem todas convêm. E não convém mesmo que isso exista na igreja. Porque se essas coisas existirem na igreja, elas são inconvenientes, elas vão atrapalhar a edificação do corpo de Cristo. Elas vão fazer muitas coisas, mas não vão fazer a edificação do corpo de Cristo como deve ser. Então, ele diz aqui, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Existem muitas coisas inconvenientes hoje, das quais não podemos participar, porque isso não contribui em nada para a edificação do corpo de Cristo. E o objetivo aqui é falar a respeito da edificação do corpo de Cristo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Quantas coisas lícitas nós temos por aí, que às vezes as pessoas pensam que isso é algo bom, mas nem todas essas coisas lícitas edificam o corpo de Cristo. Então, se existem coisas lícitas que não estão edificando o corpo de Cristo, essas coisas lícitas não podem continuar não podem continuar no meio da igreja. A igreja não pode se deixar envolver e se enredar por essas coisas lícitas, porque essas coisas não edificam a igreja em nada, em tempo algum. Nunca vão edificar. Nunca mesmo. É isso que nós devemos entender claramente por esse texto aqui. Para que assim, tanto você como eu, possamos rejeitar, repelir, renegar essas coisas lícitas, que são coisas repugnantes. E não tem nada a ver, e não tem lugar algum na igreja. Por isso nós não devemos dar lugar ou ocasião alguma para essas coisas lícitas, porque elas não nos edificam em nada. Então o próximo texto que eu vou ler aqui
está na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Então está escrito assim, ó. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, pessoal, nessa questão de edificação do corpo de Cristo, nós que estamos no corpo de Cristo, não pode sair de nossa boca nenhuma palavra torpe em tempo algum. É isso, essa é a nossa responsabilidade. Temos que ver isso com seriedade, porque temos que usar a nossa boca não para proferir palavras torpes, como infelizmente muitos estão fazendo por aí. Isso é totalmente errado e não contribui em nada para a edificação do corpo de Cristo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, as únicas palavras que têm que sair de nossa boca são aquelas que forem úteis para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para a sua edificação e para a minha edificação. Então, isso é algo sério e tem que ser levado com seriedade. Nós temos que aprender isso, nós temos que colocar em prática isso. Porque se fizermos isso, estaremos agindo e vivendo para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Ele quer que isso aconteça na sua igreja, sim. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, conforme a necessidade, porque a edificação do corpo de Cristo é uma necessidade tanto para você como para mim, que fazemos parte desse corpo. Então, a única palavra que tem que sair de nossa boca tem que ser uma palavra que sirva para a edificação do corpo de Cristo. Como está escrito aqui, ó. E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Essa graça transmitida aos que ouvem pela nossa boca, com certeza vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Assim, o corpo de Cristo estará confirmado com graça. Isso é bom demais. Quando a igreja cresce como santuário dedicado ao Senhor dessa forma, a edificação do corpo de Cristo com certeza vai aumentar, vai progredir. E é isso que tem que ser estimulado cada vez mais. Porque quando a igreja entender isso, ela vai agir e a ação da igreja será aprovada e concordada pelo Senhor Jesus, porque Ele mesmo verá que a igreja está progredindo da maneira certa, como deve ser. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Aqui achei. Está escrito assim, ó. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, dá para se perceber aqui que a igreja que estava na cidade de Tessalônica, ela estava se edificando reciprocamente. Ou seja, era algo mútuo, era algo que acontecia de uns para com os outros, era algo uniforme, era uma edificação perfeita, com qualidade. E isso aos olhos do próprio Senhor Jesus. Então, eles estavam fazendo dessa forma. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Se eles estavam fazendo isso naquela época, hoje, no século XXI, tanto você como eu, temos que fazer isso também para a edificação do corpo de Cristo. Esse é o nosso dever, essa é a nossa responsabilidade. A igreja foi colocada aqui não para ficar à toa, não para ser um enfeite no mundo, não para ser motivo de piada, não, mas para ser uma igreja que está edificada em Cristo Jesus.
É assim que as pessoas do mundo têm que olhar para cada um de nós e vermos que cada um de nós está edificado em Cristo Jesus. Elas têm que ver isso, mas elas só vão conseguir isso, elas só irão conseguir ver isso se nós dermos motivos e razões para que elas vejam de fato de verdade essa edificação do corpo de Cristo acontecendo. Então, é algo que nós devemos fazer. Então, vamos agir com eficácia dessa forma para que essa edificação aconteça e traga muitos bons resultados para a igreja do Senhor Jesus enquanto ela estiver neste mundo. E o último texto que eu vou ler aqui, vou voltar aqui para a Epístola de Paulo aos Efésios, e eu queria fechar com esse texto. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Então está escrito assim, ó. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, se referindo à igreja, que é a nossa irmandade que está espalhada por toda a face da terra, ele está se referindo à igreja como concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A nossa vida como igreja, individualmente falando, está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas e deve continuar assim edificada. Com firmeza, com estabilidade, segura, firme, sem que nada possa abalar a estrutura dessa edificação. Não existe variação ou sombra de mudança nessa edificação. Ela tem que se manter firme, constante e para sempre. Dessa forma. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, o fundamento da igreja, ou seja, o fundamento da sua vida e da minha vida, é Cristo Jesus, sim, a pedra angular, eleita e preciosa. Nela devemos estar firmes, inabaláveis, seguros. A edificação do corpo de Cristo só pode ser feita pelo Cristo Jesus, que é a pedra angular. Fora disso, a igreja não vai conseguir se edificar em tempo algum. Então, essa é a noção que nós devemos ter. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Eu gostei dessa expressão aqui, no qual todo edifício, cada pessoa que se arrependeu e se converteu a Cristo Jesus é um edifício, é a igreja, é o sacerdócio real, é o povo santo, é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa pessoa é o edifício e deve crescer de forma bem ajustada em Cristo Jesus. Não pode ter nenhum centímetro a mais ou a menos que possa estar fazendo com que o edifício esteja desajustado. Não, ele tem que estar bem ajustado, bem alinhado, nas mesmas dimensões que a pedra angular tem, para não passar e nem diminuir em tempo algum. Ela tem que estar no mesmo tamanho, digamos assim, ajustado perfeitamente. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, só vai crescer para santuário dedicado ao Senhor aquele edifício que estiver bem ajustado com a pedra angular. Como eu já disse no outro vídeo, não é Cristo Jesus que tem que se ajustar a nós. Nós é que temos que se ajustar à pedra angular que é Cristo Jesus. Não inventa o valor disso. Não inventa essa situação. Nós é que temos que nos ajustar a Cristo Jesus, que é a pedra angular. E para que isso aconteça, nós devemos se purificar de muitos erros. Porque erros não podem, ou melhor, os erros vão impedir que sejamos totalmente
ajustados à pedra angular que é Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, essa edificação, ela é feita em Deus no Espírito. Isso é bom demais. Essa é a palavra certa para cada um de nós hoje. Então, eu queria fechar esse assunto com esses textos aqui, que vão contribuir com os outros 2 vídeos anteriores, para que assim, quem ver os 3 vídeos, as 3 partes, a parte 1, a parte 2 e essa aqui agora, a parte final, possa entender claramente isso, para que assim, essa compreensão possa ter o efeito e a ação necessária que vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo. E é isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.